Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Olho caído aqui, né? Deve ser sono. É, há mais ou menos mais de uma década atrás, eu desenvolvi um problema que acabou virando um tique nervoso, que é o que as pessoas costumeiramente ou popularmente chamam de pigarro. Eu acho esse nome terrível. Credo, é feio demais. E eu lembro que começou com a coceira na garganta e eu ficava, né, tentando tirar. E aquilo foi passando, passando, passando e eu fui acostumando. Até certo ponto me incomodava, mas não tanto, incomodava mais os outros, né? E eu fui passando, passando. Aí eu lembro que eu cheguei a ir em um otorrinolaringologista, né, várias vezes. Eles chegaram a fazer imagens, né, da minha garganta internamente, do meu nariz, da minha via nasal, e eles chegaram a encontrar na via nasal um certo muco que ficava meio que pendurado, que era chamado de goteira pós-nasal. E eu lembro na época que um desses otorrinos ele me passou um remédio de 15 dias para tomar todos os dias. E quando eu comecei a tomar, sumiu aquela sensação. E quando eu acabei de tomar, voltou. Eu lembro que eu até tentei tomar por conta própria depois o remédio, né? E aí não funcionou mais. Então eu passei muitos anos com isso. Passei mais de uma década para falar a verdade, né? E, e tinha momentos que me incomodava bastante, né? Porque acabou, como eu disse, acabou virando um tique nervoso, quanto que ele se juntava a emoções muito estressantes e aí atacava que eu ficava sem parar. Então poderia ser tanto situações estressantes quanto situações excitativas, de empolgação. E aí eu ficava naquela, né, estava naquele modo automático de ficar coçando a garganta sem parar. Quem assiste os vídeos aqui sabe o que eu estou falando. E era uma situação que me incomodava, mas vou fazer o que? Eu pensava assim, né? Fui em alergistas, fizeram alguns testes comigo, também não identificaram nenhum tipo de alergia. Aí quiseram fazer um estudo mais profundo sobre alergia, também não me interessei em fazer. E aí eu comecei a me autoanalisar. Eu comecei a buscar meu autoconhecimento, a tentar perceber o que estava acontecendo dentro de mim. E aí eu fui entendendo que esse muco tinha momentos que ele ficava aqui, mas na maioria das vezes ele ficava na situação pós-nasal, naquela partezinha que já tá caindo para a garganta. Ele ficava acumulado ali. E aí eu fui procurando, fui pesquisando, fui lendo alguma coisa e falava que isso acontecia muito com quem era fumante, né? Que não era o meu caso. E, e que tinha, uma das soluções era tomar muito líquido. Eu comecei a tomar 6 litros de água por dia. E realmente começou a ter uma melhora. Não foi definitivo, mas melhorou. Aí eu vi as pessoas falando sobre lavar o nariz, e aí eu percebi que aqueles produtos, né, vendidos na farmácia, spray, enfim, eles dissolviam o muco. E aí eu comecei a usar e comecei a passar para soro fisiológico, que eu aplicava diretamente nas 2 narinas. E aí ajudou também. E aí teve um tempo que eu uni a lavagem do nariz sem assoar para fora com o excesso de líquido, e eu tive uma grande melhora de 50%. Só que passou um momento, alguns dias, umas 2 semanas, 3 no máximo, que voltou. Ou seja, mesmo eu agindo assim, estava de novo acontecendo. E aí aquilo me chateou muito.
E então eu chegou num ponto, porque assim, tinha momentos que eu dava um ataque tão grande que a minha voz sumia. A minha garganta ficava irritada, que parecia que eu estava gripado, estava resfriado. E isso acaba sendo um círculo vicioso, porque quanto mais você coça a garganta, o corpo vai produzindo mais muco para se proteger. Aí a minha garganta ficava com mais muco ainda. Então eu acabava que por essa dinâmica, eu fazia meu corpo produzir mais muco. Olha só a minha situação. E se você pode perceber, até agora eu não cocei uma vez. E como é que isso aconteceu comigo? Eu posso dizer para você que foram vários fatores. O primeiro fator que eu percebi foi o fator emocional. Eu percebi que eu estava num momento de muita agressividade. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre quando eu tive um choque de realidade com uma reportagem, que eu me enxerguei extremamente agressivo na minha forma de agir. Eu enxergava as pessoas como inimigas, devido a algumas situações que aconteceram e estavam acontecendo na minha vida. E acabou que eu não tinha paz emocional ou mental para relaxar. E quando isso aconteceu, eu relaxei as minhas emoções. E eu percebi que eu fiquei mais calmo, mais tranquilo. E em cima dessa calma, eu percebi que eu conseguia pensar melhor, porque eu não ficava no modo sobrevivência, atacar e fugir, agredir, me defender. Eu não ficava mais nesse modo. Eu ficava mais no modo de tranquilidade, de tentar cuidar de mim no outro, de olhar para o outro, mas não mais com uma reação agressiva ou até passiva diante das minhas emoções, mas uma reação assertiva, como a qual eu já comentei em outros vídeos aqui também, que é a maneira mais correta de se agir diante de relacionamentos de todos os tipos. Então, eu lembrei de uma das otorrinas, né, que ela falou assim para mim: você tem que ver se isso que está acontecendo com você não é apenas uma mania. Essa mulher tá doida, que mania, aquele negócio tá aqui na minha garganta, como assim, papapá, popopó, pupupu. Só que fez sentido para mim em um momento de paz, em um momento de tranquilidade, de não lutar pela minha vida. Olha que interessante. E aí eu decidi, eu virei e falei assim: eu não quero mais fazer isso, não quero mais viver assim. Porque tinha momentos que eu fazia tanto que eu cansava, eu ficava assim, ó, me cansava. Sem contar que eu forçava demais, né, os vasos sanguíneos do meu cérebro. Pensava assim: Deus me livre, coçar a garganta e ter um AVC, Deus me livre. De tanto que eu fazia, foram quase, eu acho que foram 15 anos que eu fiquei nessa situação. E aí eu fiz o teste, em cima do que ela falou, em cima de uma decisão minha. E em cima também da minha situação. Porque no fim, isso aconteceu porque eu também, por uma questão emocional, no sentido de que eu comecei a me relacionar com pessoas abusivas. Até o ponto que culminou recentemente, e eu realmente entrei no clímax dessa situação. E então como eu estava bem emocionalmente, e eu estava mais tranquilo para poder tomar umas decisões as quais naquela época eram impossíveis por causa do meu temperamento, daquela época, e eu fiz o teste. Então eu falei assim: eu não vou mais fazer. Eu vou parar de fazer, de coçar a garganta, e vamos ver o que vai acontecer. E eu comecei. E eu comecei a sentir, né, aquele muco aqui atrás, e eu tentando engolir, né, porque parece que quanto mais até mesmo com relação à alimentação, né, quando você come muito e você bebe pouco, você sente um muco na sua garganta, ou até mesmo aqui atrás, que você fica tentando engolir, o negócio não desce. E isso também acaba piorando uma situação de ronco,
né? Porque o muco tá ali, então você vai acabar gerando um ronco desnecessário que talvez que você até não tinha, ou piorar o que você tinha. Então essa situação ela melhora muitas coisas. E aí eu comecei a fazer e continuei tomando líquido e continuei lavando, molhando, né, as minhas narinas, porque eu não chupo, eu só coloco dentro, né, diretamente com soro, espero um pouquinho, eu prendo aqui embaixo para não passar para a garganta, para dar tempo do soro dissolver o muco. Eu faço isso 3 vezes em cada narina, várias vezes por dia. Então eu já compro bastante soro fisiológico. E aí a coisa foi acontecendo. Foi acontecendo, foi acontecendo. Lembra que eu falei que quanto mais eu coçava, mais produzia? E o muco começou a ser menor. Menor. Não que ele deixou de existir. Eu sinto ele, estou falando com você aqui, eu sinto ele aqui atrás. Só que eu controlei a minha reação diante do problema. E foi dessa forma que eu superei o pigarro. Em cima de toda essa dinâmica, eu consegui dominar aquele mau hábito reacionário diante do que estava acontecendo comigo, porque as minhas emoções estavam bem. Consegue entender que é uma complexidade de coisas que geraram isso em mim e que ao mesmo tempo me fizeram sair disso? E essa situação, eu digo para você, ela era muito vergonhosa. Tinha momentos quando eu ficava em locais muito tempo com pessoas, como ônibus, metrô, concurso, enfim, sala de aula, que e o pessoal já começava a olhar, e isso parece bocejo, né? Quando você faz, os outros começam também. E tem alguns que, sem perceber, começam a agir como a gente. Entendeu? Então isso foi uma situação muito importante para mim que eu precisava compartilhar com vocês. Ou com você. Porque a minha vida, depois de mais de 15 anos, eu falava, Deus me ajuda, tira isso de mim. E aí muitas vezes eu orava, né? Eu dava o comando de fé, nada. E o problema estava nas minhas emoções, estava no tique nervoso gerado pelas minhas emoções ruins que estavam acontecendo comigo, gerado por maus relacionamentos. E quando eu controlei a forma como eu reagia, eu controlei aquela manifestação. Então eu criei um novo hábito, e hoje fazem 30 dias. Um novo hábito, dizendo alguns estudos, né, que eles são gerados de 30 a 60 dias. Então eu posso dizer para você que eu já consegui. Eu vivo num modo agora de vigilância para não coçar mais a minha garganta como antes. Então eu criei outras formas para resolver a minha situação. Entendeu? E eu quero te encorajar a você fazer o mesmo. Eu quero te encorajar a você verificar o que está acontecendo emocionalmente, fisicamente com você, como que isso começou com você, virou um tique nervoso, virou uma mania. Eu quero te incentivar, tanto fisicamente, né, como ingestão de muito líquido, como lavagem de narina com soro, para dentro e não para fora, para dissolver o muco tanto no pós-nasal quanto na garganta, quanto você pesquisar realmente as suas emoções. E qual foi a origem dessa situação. Porque eu digo para você, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu determinei que ia fazer, fiz, me esforcei e a mania sumiu, o muco diminuiu e fui liberto de uma situação que me escravizava durante muitos anos. Tá bom? Pensa nisso. Pensa nisso. Se inscreve no canal e anda comigo, que a gente tem muito para aprender e crescer junto, tá bom? Grande abraço e até a próxima.